E se eu te falar que existe uma profissão que permite você alcançar uma melhoria de vida, um aumento de condição financeira, que é algo que você e eu e todo mundo busca incessantemente durante a nossa carreira e que é uma profissão acessível. Ela vai demandar trabalho, vai demandar esforço, mas muitas vezes o resultado é muito maior do que comparado a outras profissões. Eu sou o Fabrício Wexler e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessas estratégias que eu apliquei na minha carreira e que eu vi resultado. Então não é algo que eu vi acontecer com alguém me contou, um amigo meu, nada disso. Então foi algo que eu vivenciei. É consenso para todo mundo, né, que o resultado ele vem pelo trabalho, o resultado vem pelo esforço, o resultado vem do quanto de energia a gente coloca em alguma coisa. Então isso a gente concorda, certo? Eu tenho certeza que, muito provavelmente, você acredita, e durante o tempo eu acreditei muito nisso, que apenas se esforçar, trabalhar duro e estudar muito seria o suficiente para a gente ter um retorno financeiro, né? Um reconhecimento, enfim. Mas muitas vezes isso não é verdade. Por quê? E eu percebi isso. Porque muitas vezes a gente não tem a estratégia correta. A gente está focando a nossa energia em posições ou em carreiras que não vão nos dar aquele retorno financeiro, no caso, né? E muito provavelmente você se frustrou com isso também, ou está se frustrando nesse momento, e muitas vezes acha que não tem saída, né? Poxa, eu já estou nessa carreira aqui, comecei, já tenho uma experiência nisso e tudo mais, tem uma situação aqui técnica de aprendizado que não faz sentido eu migrar e tudo mais. Eu percebi em um dado momento da minha carreira essa mesma situação, parecia que eu estava num beco sem saída. Mas aí de repente me deu esse clique. Bom, eu tenho conhecimento, legal. Eu tenho experiência, bacana também. E se eu utilizar isso para alguma outra coisa? Se eu de repente deixar um pouquinho o meu ego de lado e ser um pouco humilde e aceitar que eu preciso ir para outra área para poder crescer como profissional. E foi aí que eu percebi que se eu colocasse em prática todo aquele conhecimento e experiência para vender produtos e serviços para essa empresa que eu já trabalhava, isso poderia me dar um retorno. Legal, interessante. Então, primeira coisa, eu tive um ato ali de coragem de fazer essa mudança. Então, eu saí de uma área técnica e fui para uma área comercial. E quando você sai de uma área técnica para uma área comercial, tem essa questão do ego que eu comentei, né? Então você fica pensando, estudei tanto, trabalhei tanto, bem, eu vou deixar isso tudo de lado agora e tudo mais. Mas aí você percebe, na verdade, que quando você migra de uma área técnica para uma área de vendas, você precisa reaprender muita coisa. Você precisa de muito mais soft skills do que hard skills. E aí depois, se você pesquisar aí a diferença entre soft skills e hard skills, você percebe que as soft skills muitas vezes são muito mais importantes, tão importantes quanto as hard skills. E o processo de aprendizado muitas vezes é mais longo e doloroso para algumas pessoas. Então eu pude vivenciar, né, essa mudança e foi muito boa para mim. E eu percebi uma outra coisa interessante. Na área comercial, eu tive muito mais oportunidades de ganhos financeiros, né? Então, tive a oportunidade de migrar para posições de vendas bonificadas, ou seja, eu tinha o meu salário fixo e tinha uma parte que era variável conforme eu atingia as minhas metas.
Então isso abriu um leque, né? Abriu para mim um horizonte que eu não imaginava. E nessa área comercial existem muitas outras funções, né? Então se você olhar aí os representantes comerciais, que são totalmente comissionados, o potencial de ganhos é ainda maior e por aí vai. Então, o que eu percebi? Que o profissional de vendas, ele tem um papel estratégico muito importante na empresa, né? A empresa, o empregador, ele te vê com outros olhos. Enquanto, por exemplo, áreas internas, administrativas, montagem, produção, engenharia até mesmo, acabam são necessárias para a operação, indiscutível, mas elas são um custo inerente, né? E um custo necessário para que a operação funcione. O time de vendas, ele é uma máquina de faturamento. É quem vai ajudar a fazer a roda girar para trazer novos pedidos, inclusive para poder financiar todo o restante da cadeia dentro da empresa. Então, você começa a acordar para isso. Outro ponto interessante também é quando você está em vendas, você começa a ter uma visão do negócio. Você consegue entender como a empresa funciona como um todo. E não é incomum você ver posições de executivas, diretorias e muitas vezes CEOs e tudo mais, que vieram da área de vendas. Por quê? Porque eles tiveram esse contato com todo o processo, né? Então eles entendem o que é necessário da parte do cliente, o que é necessário para que tudo funcione dentro de casa para poder entregar aquele produto ou serviço para o cliente de forma satisfatória e tudo mais. Então, essa estratégia toda que o time de vendas acaba tendo no seu dia a dia, muitos que têm esse perfil executivo, né, vão subindo ali na cadeia e acabam atingindo posições de executivos. Isso se você pesquisar aí, a maioria dos CEOs tem um background na área comercial. Antes de serem CEOs, eles eram ótimos vendedores. Então, esse é o recado que eu tinha para dar para vocês, de dizer o seguinte: para mim foi um divisor de águas. Migrar de uma área funcional, técnica, que me exigia muito esforço, né? Me exigiu muito estudo, muita dedicação e um gasto de energia muito grande, para eu ter um determinado reconhecimento e retorno financeiro. Quando eu migrei para a área comercial, me abriu esse leque de poder entender melhor do negócio, de poder fazer parte de uma estratégia da empresa, algo que antes eu era apenas uma peça na engrenagem, e quando você vai para vendas você sente que você está na frente do negócio. Muitas vezes você vai trazer insights para dentro de casa que ninguém tinha ideia, porque você foi lá na mesa com o cliente, ouviu dele, ouviu as dores dele, e muitas vezes você vai chegar dentro de casa e dizer: olha, esse nosso produto e serviço aqui que a gente achava que estava bom, não é bem assim. A gente podia mudar isso e isso aqui para poder vender mais. Para esse cliente, por exemplo, ó, que me trouxe essa situação. Então, isso é legal. Isso dá, inclusive, até uma visão assim não de pertencimento, mas poxa, tem um significado, né? Esse trabalho que eu estou fazendo aqui e, logicamente, o resultado financeiro também. Então, você percebe que o mercado, ele te olha com outros olhos, inclusive, tá? Foi assim que eu saí dessa minha primeira empresa, né, que eu já tinha feito essa migração na mesma empresa, mudei para uma outra empresa, continuei na minha carreira lá, melhorando, aprendendo mais, tudo mais, e fiz mais uma outra mudança. Então, fui crescendo
com oportunidades que, se eu não tivesse na área comercial, eu não teria conseguido. Isso é um fato. Se eu tivesse numa área técnica, muito dificilmente eu teria conseguido. Então, se eu puder deixar um conselho para você aí que está me acompanhando, e que acha que tá num beco sem saída, não sabe mais para onde vai, o que fazer na sua carreira para você crescer, e ainda não está na área comercial, repense. Tente bolar um plano, pensar alguma coisa que ajude você a fazer essa migração, né? Tente ver algo em você que você possa contribuir para poder vender um produto ou serviço que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu crescimento, tá bom? Agradeço aí ter me acompanhado aí até o final desse vídeo, né? Deixa um like, se inscreva no canal e eu vou voltar para compartilhar aí novos vídeos para contribuir com a sua jornada de migração para a área comercial. Muito obrigado.